João, capítulo 12, de 20 a 37. Não sei se é esse microfone aqui, Leon, ou será que é o outro que está... Deixa eu pegar na mão. Isso, já melhorou. Então, o livro de João, todos acharam, hein? Capítulo 12, de 20 a 37. Diz assim o texto: Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondendo-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perder-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, tirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Não creram nele. Irmãos, a mensagem de hoje fala do caminho da cruz. O caminho da cruz. Os gregos queriam ver Jesus. Olha lá no verso 21. Disse o texto que os gregos, pois, se dirigiram ao Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Os gregos queriam ver Jesus. Jesus era alguém realmente muito famoso. Muito, até gregos, não só judeus, mas gregos vinham de longe para ver Jesus. Mas hoje, muitas pessoas também querem ser famosas, não é verdade? Hoje vivemos a época da internet. Antigamente, para ser famoso, tinha que ser achado por um olheiro. E aí, quando você era achado, levado para a televisão, era a tua chance de ficar famoso. Hoje não. Hoje, a chance está aí explodindo na vida de todas as pessoas. Basta você fazer um videozinho
postar na internet e quem sabe você fica famoso. Aqui você já, com certeza, quem já ouviu aquela música da Caneta Azul? Caneta Azul, como é que é o resto, né? Azul, pode cantar. Caneta Azul, Azul Caneta. Vocês estão com vergonha, mas eu tenho certeza que vocês já cantaram várias vezes, não é verdade? Quem não já cantou essa música? Eu tenho um amigo que toda vez que ele recebia, ele mandava para mim, eu não sou obrigado a ouvir isso sozinho, vou ter que repartir. Ele escrevia assim para mim, eu falei, não acredito. Mas a verdade é que aquele homem simples, né? Que não canta nada de verdade, ficou famoso no Brasil inteiro. Você sabe que hoje ele tem mais de 300 mil seguidores? 300, por causa de uma caneta azul. Ficou famoso, irmãos. Famoso. Mas Jesus era, na verdade, famoso não pela sua arte, não pela sua música, mas Jesus era famoso porque ele transformava as pessoas. Vejamos alguns textos que falam da fama de Jesus. Eu separei alguns textos aqui, vou ler rapidamente para os irmãos, e diz o seguinte em João 12, 24 e 26, na verdade vos digo que se o grão de trigo, desculpa, estou lendo o texto errado, esse aqui, esse eu já li. Marcos 1, 28 diz, logo correu a fama por toda a província da Galileia. Marcos 6, 55, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os leitos onde quer que sabiam que ele estava, e os que se achavam os enfermos. Mateus 4, 23 e 24, e percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Em seguida, uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Mateus 9, 26, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Mateus 9, 31, mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Lucas 4, 14, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e sua fama correu por todas as terras ao redor. Lucas 4, 37, a sua fama divulgava-se por todos os lugares ao redor daquela comarca. Lucas 5, 15, sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curadas as suas enfermidades. Lucas 7, 17, correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a circunviança. João 21, 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Olha como Jesus era famoso, gente. Você consegue imaginar? Não tinha internet e o mundo todo ouviu falar de Jesus. E pesquisando, eu vi num site um cara incrível que pareça, vi num site um cara questionando a fama de Jesus. E ele dizia que da fama de Jesus só se encontrava na Bíblia. Que a fama de Jesus era uma farsa, porque nenhum outro livro fora da Bíblia falava da fama de Jesus. E ele deixou um espaço para responder, tinha lá um campo que eu podia responder, e eu não aguentei. Eu falei, realmente ele não era famoso. Ele só mudou o mundo. O calendário que você segue é DC e AC. Ele não era famoso. Todos os conceitos de moralidade das leis do Ocidente, muitos do Oriente, são baseados na Bíblia. Os Estados Unidos ainda, todo presidente que é empossado, ele jura sobre a Bíblia, até hoje. E ele não era famoso. Talvez o Caneta Azul seja mais famoso para você.
Eu não recebi a resposta. Como alguém pode dizer que Jesus não era famoso, gente? Ele mudou a humanidade. O grande império romano, que perseguiu e matou tantos cristãos na arena, se converteu ao cristianismo. E dizer que Jesus não era famoso? Irmãos, as pessoas procuravam Jesus pela sua sabedoria, não pela sua capacidade artística, mas pelo seu poder de curar, de fazer milagres. Eles queriam receber de Jesus bênçãos. Mas o principal objetivo de Jesus não era curar as pessoas, as feridas, as doenças, mas era curar a alma das pessoas. Jesus não queria apenas curar o corpo das pessoas. Jesus queria muito mais. Ele queria curar a alma das pessoas. Quando eu era pequeno, eu lembro de uma pessoa muito famosa. Talvez você tenha alguém que você admire muito famoso, na infância ou até hoje. E eu lembro do Elvis Presley. Nossa, como quando eu era criança, eu era fã do Elvis Presley. Eu tinha até uma camisa com a foto dele. E eu era famoso porque eu via os filmes, ele fazia muitos filmes. E eu não perdi uma sessão da tarde porque eu queria assistir os filmes do Elvis Presley. E eu queria ser como ele. Por quê? Porque ele era bonito, as meninas achavam ele bonito, ele estava sempre rodeado de meninas bonitas, ele sempre tinha um carrão, uma moto legal, ele cantava, ele era o centro das atenções. E eu admirava Elvis Presley, eu pensava comigo, aquele menino, eu queria ser igual a esse cara. Quando Elvis Presley morreu, como eu chorei. Mas eu chorei de soluçar. Eu acho que eu só tinha uns 10 anos ou 11 anos de idade. Chorei muito. E eu lembro que logo após o Elvis morrer, naquela semana eu botei a camisa que eu tinha na foto dele, e eu com um amigo, estávamos passeando na rua, e aí passa duas meninas, e eu passando perto da gente, olha para mim e fala, oi, Elvis. Para quê? Ganhei o dia. Será que ela me achou parecido com o Elvis? Eu olhei para o meu amigo. Ele falou, idiota, ela está falando da camisa sua. É minha frustração. Falei, você tinha que estragar com a minha alegria. Quando ela me elogiou, eu achei que eu era parecido com o Elvis. Falei, será que eu sou bonito que nem o Elvis? Mais que nada, realmente meu amigo tinha razão. Eu estava sendo idiota, eu estava com a camisa do Elvis. Irmãos, e eu fico pensando, quando eu lembrei disso, eu fico pensando, será que aquelas pessoas, elas queriam ser parecidas com Jesus? Será que elas procuravam, rodeavam Jesus porque elas queriam ser iguais a Jesus? Aí eu fiquei pensando, comecei a me entristecer. Porque eu acho que aquelas pessoas, elas não queriam ser iguais a Jesus. Eu queria ser igual a Elvis. Eu queria parecer com Elvis, porque eu queria receber as coisas que o Elvis recebia. Eu queria ser o centro das atenções como o Elvis era. Mas eu comecei a lembrar daquelas pessoas, elas não queriam ser como Jesus. Elas não queriam viver como Jesus. Eu queria viver como Elvis. Motão, carrão, meninas bonitas. Eu, uma criança, já queria essas coisas. Mas eu fiquei pensando, as pessoas queriam Jesus, mas elas não queriam viver como Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus não tinha nem onde dormir. A Bíblia fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha casa própria. Jesus não tinha carro zero. Jesus nem era bonito, a Bíblia fala que ele não tinha parecer nem formosura. Sabia que a Bíblia diz isso? Fazem Jesus aí moreno de olho azul. Mas Jesus não era bonito. Diz a palavra é clara, ele não tinha parecer nem formosura para que desejássemos. Jesus não tinha riqueza. Então aquelas pessoas não queriam ser igual a Jesus.
Elas não queriam ser parecidas com Jesus. A fama de Jesus é porque elas queriam apenas receber a cura das suas feridas, das suas doenças. Elas queriam receber apenas a solução dos seus problemas, e é por isso que até os gregos, quando não conseguiam resolver os seus problemas, assim como qualquer pessoa, quando não conseguia de jeito nenhum ser curado, eles rodeavam Jesus. Faziam de Jesus um homem famoso, mas não queriam ser igual, nem viver igual a eles. Diferentemente dos seguidores de Jesus, essas pessoas não queriam se parecer com Jesus. Mas Jesus cumpriu o seu papel, meu irmão. Veja o verso 32. O verso 32 diz o seguinte: e quando ele foi levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus disse que a sua missão era atrair todos, toda a terra para si. Porque ele tinha um propósito só. Era salvar a humanidade. Ele não queria viver da fama. Ele não queria ganhar dinheiro com a fama. Ele não queria andar de carrão. Ele não queria ter uma casa de luxo. Mas ele veio cumprir a missão que Deus havia dado para ele. Para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E por isso ele pagou o preço que cabia a nós. O preço que cabia a nós. Jesus queria que a humanidade fosse atraída não somente pelos seus milagres, mas que fosse atraída pelo seu poder e o poder da cruz. João 3, 14 e 15 diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus ia ter que ser pregado numa haste, num poste. Como lá no deserto, Moisés teve que fazer uma serpente de bronze e colocar no poste para que as pessoas vivessem, para aquelas pessoas que tinham sido picados de cobra, olhassem para aquela serpente pregada naquele poste, fossem curadas. Jesus precisaria ser pregado num poste, para que todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que olhar para aquele poste, para aquela cruz onde o sangue dele estava escorrendo, pudesse alcançar a vida eterna. Pudesse alcançar a vida eterna. Vamos entender um pouquinho melhor essa história. Vamos abrir em Números, capítulo 21, de 4 a 9. Números, capítulo 21, de 4 a 9. O texto diz: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom, porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeram subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem festio desse pão vil. Eles estavam reclamando do maná que Deus havia dado para eles, esse pão que brotava no deserto. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, e mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora e põe sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar a serpente, viverá. Fez Moisés a serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, ficava curado, sarava. Esse
episódio, irmão, soa um pouco místico, não é verdade? Porque estranho Deus mandar fazer uma imagem de uma serpente num poste. Mas na verdade, irmãos, não tem nada de misticismo. É óbvio que não há nenhum poder naquela serpente, nada de especial naquela serpente, nada de sagrado. Porque a maior prova disso foi que o rei Ezequias, homem temente a Deus, mandou destruir, muitos anos à frente, esse poste com essa serpente de bronze, pois ela havia se tornado objeto de idolatria, algo que Deus nunca quis e que Deus abominava. Então a força da sua mensagem não está no objeto, na serpente, no poste, mas no que esse objeto no poste significava. E através da crucificação de Cristo, o príncipe deste mundo seria derrotado. Por isso que em João 3,14 diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O poder não estava no objeto, mas no significado. Que aquela atitude de quem olhar para aquela serpente mordido por ela, seria curado. Jesus foi pregado num poste como o pior dos homens. Ele foi condenado à pior morte, ele foi pregado como um malfeitor, como se fosse um bandido, como se fosse uma serpente. O povo escolheu Jesus para ser crucificado em vez de um assassino Barrabás. E Jesus vem e diz que aquele momento era preciso, que aquele momento que quando ele fosse pregado no poste, ele atrairia todos para ele, todos aqueles que querem ser curados. E Jesus também disse que naquele momento ele estaria expulsando, derrotando o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, a verdadeira serpente, Satanás. Aqui no texto. Olha o que ele diz. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Quem que é o príncipe desse mundo? Satanás seria expulso. A vitória para a sua cura, para a cura da sua alma, vem através da morte de Jesus. E todos aqueles que olharem para Jesus terão o privilégio de aceitarem, de receberem Ele como seu único Salvador. Todos aqueles que olharem e aceitarem o sacrifício do Filho de Deus, reconhecendo que Ele morreu, mas aquela cruz era para mim, aquela cruz era para eu que sou pecador, receberá de Deus a vida eterna. Irmãos, mas esse texto ele é mais rico. Jesus nos ensina aqui que para produzir frutos, o grão de trigo precisava morrer, ou precisa morrer. Verso 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele só, mas se morrer, ele produz muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando da sua morte. Se Jesus fosse como o povo de Israel queria, o Messias, que não morresse,
que vencesse as batalhas contra o Império Romano. Se Jesus não morresse na cruz, não fosse pendurado, ele não daria frutos de vida eterna. Precisava ele morrer para que dele muitos frutos viessem a aparecer. E Jesus reafirma isso um pouco antes, quando ele se encontra com Nicodemos. Nicodemos, em João 3, de 1 a 6, eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos também. João 3, de 1 a 6. Jesus se encontra com Nicodemos e diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Que não somente ele precisava morrer para gerar frutos, mas que agora eu e você precisamos também morrer para gerar frutos. Jesus se encontra com Nicodemos e ele diz para aquele homem, um dos principais, que ele precisava nascer de novo. E Nicodemos não entende nada. Como nascer de novo? Eu vou morrer e vou nascer de novo? E alguns aí, espíritas, dizem que isso é reencarnação. Mas a Bíblia não fala nada de reencarnação, pelo contrário, ele diz que ao homem é destinado a morrer uma vez só e depois disso vindo o juízo. Está na Bíblia. Jesus está falando da morte espiritual. E ele fala da água, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Irmãos, quando Jesus fala que nós precisamos nascer de novo, ele está dizendo que você precisa morrer para este mundo e nascer para Jesus. Ele diz que quando nós morremos para esse mundo e nascemos da água significa nascer do batismo de arrependimento. O batismo que João Batista pregava, e João batizava as pessoas quando elas se professavam arrependidas pelos seus pecados. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos cumprindo aquilo que Jesus espera de nós, que a gente morra para esse mundo. E quando eu morro para esse mundo, eu estou dizendo que eu estou morrendo para o meu ego, que eu estou morrendo para os meus desejos, que eu estou morrendo para tudo aquilo que é eu. Agora eu não sou mais eu, agora eu vivo não mais para mim, mas eu vivo para aquele que deu a sua vida por mim. E aí eu morro e nasço novamente pela água que representa o arrependimento, o batismo pelo arrependimento. E Jesus completa, não somente pela água, mas também precisa nascer pelo Espírito. E aí Jesus está falando de outro batismo, o batismo do Espírito Santo. Quando eu morro para este mundo, eu recebo o batismo de Jesus, o batismo que é o Espírito Santo em minha vida. E agora não vivo mais a minha vontade, mas vivo a vontade do Espírito Santo de Deus. Então também nós precisamos, assim como Jesus, morrer para este mundo, irmãos, e nascer da água e do sangue e do Espírito. E aí nós vamos gerar frutos de vida eterna. Frutos de vida eterna. A cruz, irmãos,
é um julgamento, é a condenação daqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus, mas também é a base para a vitória final contra Satanás. É a base para a vitória final contra Satanás. Irmão, será que você olha para Jesus como eu olhava por Elvis Presley? Será que você é um admirador de Jesus? Ou será que você é verdadeiramente um servo de Jesus? Um seguidor de Jesus? Muitos são apenas admiradores de Jesus, porque gostam apenas dos seus milagres, gostam das bênçãos, só procuram Deus quando precisam, só vêm à igreja quando precisa. Mas os verdadeiros seguidores de Jesus, aqueles que hão de herdar a vida eterna, são aqueles que morrem para o seu ego e vivem para Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu sou um servo de Jesus. Porque um dia eu decidi morrer para o meu ego e dizer: eu vou viver para Jesus. Porque eu entendi que essa vida é passageira, irmãos. A vida passa muito rápido. E essa vida é um tempo que Deus te deu para você olhar para a cruz e entender a mensagem dela. Que esse famoso Jesus não era um caneta azul nem um Elvis Presley, mas ele era alguém que transformaria a humanidade. E ele transformou a humanidade. Antes e depois de Cristo. Você pode dizer como você era antes de conhecer a Cristo? Você é diferente depois que você conheceu a Cristo? Se você é diferente da pessoa que você era antes de conhecer a Cristo, você nasceu de novo. Mas se você é a mesma pessoa antes de conhecer e depois de conhecer, falta ainda alguma coisa para você. Falta você se entregar a esse Jesus. Eu gostaria de convidar você, pedir para a Nívia vir tocar aquela música de novo, aquela linda música. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse, como é a sua vida? Você é um servo e seguidor de Jesus de verdade? Você realmente vive pela vida do Senhor Jesus? Ou você vive pensando apenas em receber bênçãos do Senhor Jesus? Você quer viver a vida do Senhor Jesus e ser parecido com Ele? Ou você quer só receber as promessas de Jesus? O verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que quer ser parecido com Ele, mesmo sabendo que Ele era feio, sem parecer em formosura. O verdadeiro servo de Jesus, seguidor de Jesus, é aquele que quer viver como Jesus viveu, transformando o mundo, multiplicando os frutos e sementes, entendendo que essa vida é passageira, mas que eu preciso plantar no reino dos céus, porque a vida eterna foi prometida. Irmãos, Nicodemos era o principal, um dos principais dos fariseus. E sabe quem eram os fariseus? Um dos doutores da lei, um religioso, um dos mais famosos religiosos da época. Mas ele não era um servo de Deus. Ele não era um servo de Jesus ainda, pois ele não havia nascido de novo. Tem muita gente achando que é filho de Deus, mas ainda não é filho de Deus. Porque você nunca se arrependeu dos seus pecados. Porque você nunca professou diante do público que você agora vive para Ele. Nicodemos era um religioso, como muitos. Mas ele queria ser filho de Deus. E a Bíblia, a história conta que quando Jesus morreu,
Quando Jesus morreu, ele correu junto com José de Arimateia e gastou uma fortuna comprando perfumes caríssimos. E a quantidade de perfume que ele comprou era tamanha que só os reis tinham de acesso àquela quantidade de perfume. E ele foi chorar o corpo do mestre, derramar sobre o mestre, o corpo do mestre, aquele perfume, junto com José de Arimateia. Por isso nós deduzimos que ele realmente, depois daquele encontro com Jesus, ele foi outra pessoa. E você pode ser outra pessoa hoje. Basta você tomar uma decisão de nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Eu quero morrer para este mundo. Eu quero confessar com a minha boca que eu preciso me arrepender. Eu quero nascer de novo. Eu quero receber o Espírito de Deus. Feche os seus olhos agora. Todos vão estar de olhos fechados. E eu quero orar por você de forma especial. Eu quero impor as minhas mãos sobre você para que você receba esse presente de Deus. Se você está nos ouvindo pela internet, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu falo que se ajoelhe-se aonde você estiver e diga para Jesus: Senhor, eu me arrependo. Eu quero ser batizado. Eu quero nascer de novo da água e do Espírito. Diga isso para Jesus. E manda uma mensagem para nós, que eu vou orar por você. Entre em contato comigo, que eu vou ligar para você. Me mande o seu telefone. Eu quero entrar em contato com